Como a gente faz todos os dias, nós iniciamos o culto com oração. E hoje não será diferente. Vamos orar, falar com Deus, vamos nos apresentar a Deus nesta manhã, em oração, nos preparando para cultuá-lo em espírito e em verdade. Nós queremos, Senhor, nesta manhã, primeiro te agradecer por este dia, nos colocarmos aqui como servos adoradores do Senhor. Queremos suplicar, Senhor, a tua graça, a tua misericórdia, compaixão, te agradecer por mais este dia, te agradecer pela tua bondade. Reconhecemos que o Senhor é bom. Apesar de muita gente não entender, não compreender, o Senhor é bom. E nós reconhecemos isso e te agradecemos pela tua santíssima ação nas nossas vidas, para que venhamos a ter este entendimento cada dia mais claro, cada dia mais frente aos nossos olhos. O mundo está em ebulição. E é assim mesmo. O mundo vai explodindo, vai se transformando e as pessoas vão levando as suas vidas. É desta forma. E assim também será depois do arrebatamento. Vai ficar todo mundo chocado, alguns dias, algumas semanas, mas a vida vai continuar. Com todo o sofrimento que ela traz, a vida continua. E eu peço, Senhor, nesta manhã, que a gente continue a nossa vida sempre com o temor do Senhor no coração. Temor do Senhor no coração. Temos um assunto aqui delicado, eu diria delicadíssimo para tratar hoje. Que o Senhor derrame sobre nós graça e capacidade. E sempre que o Senhor nos livre da mentira e dos mentirosos também. Esta é a oração que eu apresento a Ti, Deus querido e Pai eterno e todo-poderoso. No santo nome do Cristo Jesus é que eu oro por mim e pela igreja aqui reunida. Amém. Bom, como a vida continua, é claro que a gente vai tomando conhecimento das coisas, algumas coisas chocam, outras nem tanto, outras então a gente já nem liga mais, né? Porque já passou a fazer parte do nosso dia a dia. Mas o assunto aqui, eu coloquei aí no Facebook, você que está pelo Facebook, eu compartilhei, eu publiquei, né? Tem um monte de nome aí, uma música cantada pelo Taiguara,
Eu não lembro o nome, viu? Mas o nosso caso está para terminar. Lindíssima música. Música linda. E por isso é uma coisa assim, né? Fantástica, né? Porque hoje a gente vai falar sobre aconselhamento conjugal, sobre casos de casamento e vai por aí afora, relacionamentos, né? É claro que a música fala de um caso de amor, né? E a gente também vai falar aqui de casos de amor. Qualquer casal que está passando por dificuldade no casamento, e isto, espera um pouquinho aí, vamos entender, hein? Todo casamento passa por dificuldades, plural. Não é uma vez só, várias vezes durante o casamento. Quanto mais duro o casamento, mais dificuldades esse casal vai passar. E é sempre bom a gente contar com um aconselhamento nesses casos, porque ninguém está livre dessas colisões, desses albarroamentos e reviravoltas num casamento que, se não forem tratados corretamente, viu, irmão, viu, minha irmã, podem criar um abismo muito mais largo do que a ponte. Olha só, isso aqui é interessante, vou até fazer um risco aqui, viu? Abismo muito mais largo do que a ponte. Muitas vezes as pessoas não buscam um aconselhamento. Ei, Jaico, é verdade. Mas as pessoas não querem, porque não querem, né? Na minha casa acontece isso, você acha que eu vou falar? Eu tenho até vergonha de falar. Bom, deixa eu dizer uma coisa para você. Isso que eu vou dizer, né? Filosofia de vida. Ninguém é obrigado a aceitar e nem a seguir. É a minha vida, é o jeito que eu faço, né? Se acontece e eu não tenho vergonha de pensar nisso, nas coisas que acontecem, ou nas coisas que eu gostaria que acontecessem, eu não posso ter vergonha de falar, porque eu penso. Né? Mas muitas vezes a pessoa tem orgulho, tem vergonha e não procura alguém para ajudar, muitas vezes até a salvar um casamento. E Provérbio, capítulo 11, versículo 14. Perdão, vamos acertar aqui. Provérbio, livro de Provérbios, 11, verso 14, diz: não havendo sábia direção, cai o povo, mas na multidão de conselheiros há segurança. Ninguém consegue viver sozinho.
sem uma ajuda, sem um amparo, sem dividir as coisas com alguém, né? Ninguém consegue travar batalha sozinho, não. Nós precisamos de conselhos sábios. A gente precisa ser sábio em tudo, até para procurar conselho, né? Eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, que problemas recorrentes no casamento, eu comparo ao sinal de trânsito. Para que serve o sinal de trânsito? Os sinais de trânsito, né? As placas, as faixas, para que serve isso? O semáforo, para que serve? Para alertar do perigo que está por vir. Sinal de trânsito serve para isso. Curva fechada à direita. Aqui é contramão. Ó, você tem que ir por aqui. Porque se você não for, se você não seguir os sinais de trânsito, como é que você vai dirigir? Tem gente que não segue, né? Nem sabe o que quer dizer. Mas os sinais estão aí. E os problemas no casamento são como os sinais de trânsito. Tem perigo aí nesta área, naquela área, ou num montão de áreas, né? E esses perigos podem ser a incapacidade de resolver conflito de uma maneira saudável. É difícil, hein? Porque, né? Às vezes a gente quer resolver conflito sempre puxando para o nosso lado. Às vezes acontece num casamento que o parceiro ou a parceira, né, quer dominar o relacionamento. E este domínio não deixa que as necessidades do outro sejam atendidas. Às vezes, existe no casamento, ou se instala no casamento, a incapacidade de abrir mão. Acontece muito no casamento, viu? Às vezes, por que eu digo que acontece muito? Porque às vezes acontece nas vias de fato, quer dizer, na ação realizada. Às vezes acontece no pensamento, no desejo, que é, né? O que é isso que você está falando? É a busca da intimidade fora do casamento. A traição. Tem de monte. De montão. Às vezes acontece mesmo a traição na ação de trair. Às vezes fica só no pensamento. Aí o sujeito diz assim, ou ela, ou ele, né? Isso eu faço para consertar um problema. Conserta um, quebra um montão, né? Dificuldade ou quebra de comunicação. Não definir
ou essa definição não está acontecendo de fato sobre os papéis de cada cônjuge no casamento. Você quer ver outra coisa? Eu já falei isso, já falei. Eu recebo de algumas pessoas no Zap e já pedi para não fazer. Eu gosto dessas pessoas. Um é meu conhecido desde 1982, 83. Eu não vou perder a amizade desta pessoa. Eu gosto dele, né? O outro é amigo também, já de uns 15 anos, e me mandam diariamente coisas interessantes, mas me mandam pornografia também. Quando eu vejo que é pornografia, eu já não falo mais nada, eu já pedi, gente, não manda, né? Eu simplesmente vou lá e deleto. Mas pornografia, tem gente que adora, ama, tanto homem quanto mulher. Isso é um problema no casamento. Engano é outro problema no casamento. Vício. E vai por aí afora, a gente vai ficar aqui elencando uma porção de problemas de um casamento. Então, isso aí precisa ser resolvido. Primeira coisa, meu queridíssimo irmão e minha queridíssima irmã, primeira coisa é reconhecer alguns desses sinais aqui que eu acabei de citar, ou muitos, ou outros que não foram citados, e tentar resolver. Quando não se consegue resolver, precisa de um conselheiro. Alguém capacitado. Porque eu sempre digo, né? As pessoas, quando eu, por exemplo, preciso fazer exame de vista, porque estou com catarata. Bom, a gente vai ficando velho. Eu estou meio surdo, bastante deste ouvido aqui, né? Estou enxergando cada dia pior. Enfim, né? Quando a gente vai procurar um médico, a gente escolhe um médico bom, não é verdade? Ou alguém que indique, não é? Não é assim? Agora, quando a pessoa vai procurar um conselheiro espiritual, ou um pastor, é o que grita mais, é o que fala mais alto, é o que parece que tem mais unção, é aquele que todo mundo procura, não é? As pessoas, por exemplo, gostam de igreja cheia. Igreja cheia é sinal de igreja que o Espírito Santo está agindo ali. É o que as pessoas pensam. Igreja, se o sujeito chega numa igreja, tem 10, 12 pessoas lá, não, aqui. Já. Então, valorizam muito, e devem valorizar. Eu também valorizo um médico, um dentista, né? Mas quando chega na hora do espiritual, qualquer coisa serve. É aquilo que a minha, né, que o campo da visão está vendo. Igreja cheia, igreja boa. Igreja vazia, porque não é boa. Não dão valor àquele que se preparou para ser um conselheiro. Conselheiro cristão, porque existem conselheiros que não são cristãos. O conselheiro cristão, ele fundamenta os seus conselhos na palavra de Deus. Porque os amigos, os familiares, são pessoas bem intencionadas, com boas intenções. E eu sempre brinco quando eu falo de boa intenção, eu digo que o caminho do inferno está cheio de boa intenção do lado direito e do lado esquerdo. O que mais tem para o caminho do inferno são boas intenções.
Mas boa intenção não é suficiente para oferecer solução para problema conjugal. Boa intenção, muitas vezes, confunde e acaba agravando o problema. Como é que você vai escolher um bom conselheiro? Né? Eu sou conselheiro formado, tenho formação, né? Eu sou pós-graduado em aconselhamento. E não estou aqui falando de mim, não estou dizendo para você recorrer a mim, não é isso. Estou dizendo que existem pessoas que se preparam para isso. E como é que você vai saber quem é e quem não é preparado? É conhecendo a filosofia e a adesão desta pessoa às escrituras. É aí que a gente conhece. Não tem outro jeito. Porque você já deve ter ouvido, né? Tem histórias de terror mesmo, né? Com casos de aconselhamento conjugal. A Bíblia fala, né, em Mateus capítulo 7, versículo 15, dos lobos roubadores. Olha só. Existe hoje, e muito bem desenvolvida, a arte de passar pano. Vamos acertar, vamos passar um pano aqui. Tudo a gente tem que deixar para lá. Não, não é assim. Quando a gente deixa para lá, a gente traz a possibilidade daquilo que você colocou para lá voltar e voltar para cá numa escala muito maior, hein? Isso precisa ser tratado, trabalhado. E Mateus capítulo 7, versículo 15, fala disso, dos lobos roubadores. Se você entende que o seu casamento, que o seu relacionamento está precisando de um conselheiro, existem ótimos conselheiros. Mas antes de escolher aquele outro ali, você tem que considerar pelo menos 3 coisas. E é o que eu quero passar para você hoje. Primeira coisa que você precisa considerar: como, onde esse conselheiro recebeu o treinamento e o licenciamento para fazer isso. Esse conselheiro, ele tem treinado para realizar um aconselhamento cristão. Aonde ele se fundamenta para ir orientar você e sua esposa, você e o seu marido, aonde ele se fundamenta para poder receber informações confidenciais e particulares da sua vida íntima. Você precisa saber. Você não pode ir abrindo sua vida, seu relacionamento, a sua casa, a sua intimidade para qualquer um. Até onde esta pessoa é de confiança?
Segunda coisa que você precisa saber: esse conselheiro tem experiência em lidar com aconselhamento conjugal? Hã? Às vezes o sujeito, o aconselhador, vai precisar tratar com um caso de dependência pornográfica. E aí? Quantos maridos não ficam um dia sem várias vezes neste dia mexer com pornografia? Quantas mulheres não ficam um dia sem várias vezes mexer neste dia com pornografia? Terceiro ponto que você precisa avaliar na hora de você buscar alguém para aconselhar. Você concorda? Olha só, porque não pode ser um negócio assim feito, né, ao bel prazer. Ah, olha, eu gosto daquele conselheiro porque ele tem olhos verdes. Ah, não resolve nada a cor do olho do conselheiro. Mas tem gente que toma decisão assim, né? Você concorda, você conhece esse conselheiro? Você concorda com a filosofia que ele tem? E você concorda com a visão bíblica que ele tem? Por que você tem que avaliar isso? Porque está cheio por aí de seitas e denominações que carregam a bandeira de serem cristãos. Mas estão mais para terroristas espirituais. Aliás, o termo terrorista está muito em moda, né? De uns 10, 15 dias para cá. Você precisa saber. Se não, ao invés de você resolver o problema, você vai criar um outro problema. Quer dizer, você não resolve o seu e cria outro. Esses são os 3 pontos que você precisa estar atento na hora que você for procurar alguém para aconselhar você, seu marido, você, sua esposa. E você precisa entender, queridíssimo irmão e queridíssima irmã, que nenhum conselheiro neste mundo pode prometer um resultado perfeito. Ninguém pode prometer, não, vem aqui porque eu vou aconselhar vocês e você vai... Não, porque não depende só do conselheiro, depende dos conselhandos. Então a gente precisa entender que às vezes o conselheiro é muito bom, mas aqueles que estão recebendo o conselho não põem em prática. E a primeira coisa que você tem que ter na cabeça, antes de qualquer outra coisa, irmão ou irmã, primeira coisa que você tem que ter na tua cabeça é aquilo que está escrito lá em Miqueias, capítulo perdão, não é Miqueias. É Malaquias, não tem nada a ver com dízimo, não, né? Porque a maioria usa Malaquias para pedir dízimo, né? O que é um absurdo teológico, né? Mas é assim que funcia este mundo, né?
A gente não pode se esquecer daquilo que está escrito em Malaquias, capítulo 2, versículo 16. Se você puder abrir aí, Malaquias, capítulo 2, versículo 16. O que está escrito lá? Eu não sei. Você sabe o que eu sei que está escrito lá? Deus odeia o divórcio. Eu sei que é isso que está escrito lá. Deus odeia o divórcio. Primeira coisa. Não tem dia, cara. Tem dia que você quer largar. Ah, não, vai cuidar da sua vida, eu vou cuidar da minha. Não é? Porque parece que não vai mais. O negócio está. A engrenagem está. Como é que é o termo? Engripada, né? Acho que é isso. Engripada. A engrenagem não anda, sabe? Não vai para frente, não vai. Você põe ré, não vai. Você põe primeiras, não vai. Então engripou. Então vamos separar. Olha, peraí, vamos entender. Deus não proíbe a separação. Porque o que está escrito. Mas você não acabei de falar. Você entendeu o que eu falei? Deus odeia o divórcio. Mas aí você fala que Deus não proíbe separação? Exatamente. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Divórcio não é separação. Divórcio não é separação. Divórcio é uma autorização para se casar novamente. Olha como muda tudo o entendimento bíblico. Deus odeia que alguém se separe para casar novamente. Agora, você quer separar? Problema seu. Separa. Cada um vai cuidar da sua vida. O que você vai fazer é problema seu. Agora, na cabeça, Deus odeia o divórcio. Malaquias 2,16. Por favor, gente, dá uma olhada aí se eu não passei o endereço bíblico errado, porque eu ando numa confusão mental. Eu acho que eu estou ficando, sei lá, viu? Estou ficando, já sou, né, meio, né? E antes de você procurar, tá certo, Ração, obrigado. Obrigado. Antes de você procurar, sabe o que eu descobri? Vocês não, todo dia eu estou aqui gravando, né? Porque eu gravo aqui para colocar no blog, no Twitter, no WhatsApp, no YouTube. E aqui eu transmito ao vivo. E depois gravado lá, né? Fica lá postado no Facebook. Vocês lembram que todo dia o telefone nessa hora toca. Agora eu descobri hoje um jeito de bloquear ligações durante um período. E eu bloqueei as ligações. Hoje eu consegui bloquear, amanhã não sei se precisa ficar bloqueando isso todo dia. Das 10 às 11. Então, nesse período, né, a gente não vai mais receber ligação, não vai ficar aquela amolação. Então, tendo em mente que Deus odeia o divórcio, a hora que você for procurar um conselheiro, ore a Deus para que Deus lhe ajude a que você seja guiado para um conselheiro certo, para um conselheiro cristão. E às vezes isso vai precisar de você um pouco de investigação, viu? Porque a função do conselheiro nesses casos, né? O conselheiro, não só aconselhamento conjugal, mas o conselheiro em geral, é trazer um pouco mais de sabedoria divina, no caso conjugal, para um casamento conturbado.
eu creio que qualquer esforço vale para isso. Buscar o conserto de um casamento que está em vias de, como diz aquela música que eu postei aí no Facebook, interpretada pelo Taiguara. Eu não sei se o título é esse, mas o nosso caso está na hora de acabar. Senhor nosso Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, quero glorificar, louvar, exaltar o Senhor. Eu sei, Senhor, que muitas pessoas estão sofrendo, porque é um sofrimento desnecessário, um casamento problemático, E muitos casos podem ser resolvidos através do aconselhamento. Então, Senhor, eu peço graça, sabedoria, capacidade, desejo de investigação para buscar resolver essas situações ou amenizar, mas nunca passar pano, nunca deixar para lá. Continua, Senhor, falando sobre este assunto com todos aqueles que precisam da sua orientação sobre isso. Esta é a oração que eu faço por mim e por todos nós, no nome do Cristo Jesus. Amém.